Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você que está aí do outro lado. É um prazer para nós estarmos aqui reunidos nessa manhã fria, mas com o coração quente pela presença de Deus. E nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Porém, nesses primeiros minutos eu quero dedicar a uma fala de gratidão. Quero agradecer à Igreja Batista Manancial Águas Vivas, pelo privilégio que tem me concedido de estar à frente dessa igreja há 12 anos. No último domingo nós completamos 12 anos de ministério pastoral, pela graça de Deus, e eu agradeço à igreja pelas efusivas manifestações de carinho. Até ontem ainda tinha gente mandando mensagem, ligando, parabenizando por esses 12 anos, mas eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar entre os irmãos e agradeço também à igreja pelo privilégio que me dá de poder ser participante desse corpo tão abençoado. E eu fico feliz com Deus. Eu tenho sentido da parte dele que a nossa igreja está voltando da pandemia, ou voltou da pandemia, mais fortalecida em Deus. Eu fico feliz com isso. A gente vê muita gente desanimada, muitas igrejas desanimadas, muitos pastores desanimados, como foi dito pelo irmão diácono Adriano domingo, né? Muitos irmãos, pastores desanimados, mas eu tenho visto a igreja vibrante. Deus tem feito grandes coisas, Deus tem avivado o coração da igreja. Irmãos, nós precisamos orar, continuar a seguir orando, né? Isso é feito de oração. Então, se nós seguirmos orando, seguirmos buscando ao Senhor, seguirmos obedecendo a palavra, Deus vai continuar avivando e abençoando a vida da igreja. Tem sido muito bom servir a Deus ali. Todo culto tem sido revigorante para mim, né? No domingo passado, especialmente, eu estava bastante tocado pelo Espírito Santo, né? Ao longo da semana, enquanto preparava a mensagem de domingo, como Deus falou ao meu coração acerca de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então Deus falou muito ao meu coração e para mim foi muito difícil pregar aquela mensagem, uma mensagem tão poderosa, tão forte, e que falava tanto comigo, né? E ainda ontem eu recebi mensagem de pessoas que disseram que também falaram com elas a mesma palavra, né? Porque a gente enfrenta um inimigo sagaz, um inimigo perverso, covarde, que o tempo todo tenta nos jogar para baixo, falar que nós somos fracos, que nós somos rejeitados por Deus por causa dos nossos pecados, por causa da nossa condição humana. Mas aí vem Deus com a sua palavra, com um bálsamo santo, para dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso refrigera a nossa alma. E foi assim que Deus falou muito ao meu coração naquele domingo. Eu estava especialmente envolvido com o poder dessa palavra e bebendo da fonte, né? À medida que eu falei muitas coisas que eu nem tinha escrito, mas o texto foi saltando ao longo da mensagem e Deus veio falando conosco, que vinha à mente, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo lembra pra gente, né? As coisas que nos foram ensinadas, e de fato aconteceu isso. Vinha à mente muita coisa que eu não tinha preparado, não estava no programa da mensagem, mas estava na agenda de Deus, porque Ele queria falar de forma viva e eficaz ao coração da igreja naquela noite. Eu espero que você tenha sido abençoado. E eu quero terminar esse primeiro momento, mais uma vez, dizendo muito obrigado, Igreja Batista Manancial Águas Vivas, pelo carinho, pela oportunidade de servi-los. E por causa dessas respostas de oração que nós temos visto, né? Continue orando. Quero conclamar os líderes, né, que se esforcem. Quero conclamar você, membro da igreja, que se esforce para estar nos cultos de oração. Nós temos cultos de oração às quartas-feiras, 19h30. Nós temos momento de oração aos domingos, às 8h30, de 8h30 às 9h, onde nós oramos em todas as salinhas das salas de escola dominical, no púlpito, nos corredores, nas escadas. Nós temos nos dividido, orando em cada parte para pedir a Deus que abençoe mesmo as pessoas que ali se assentam, as pessoas que ali aprendam, que o Espírito Santo realmente tenha liberdade para edificar a igreja, porque a coisa mais importante que uma igreja precisa é a orientação do Espírito Santo. Amém? Bom, dito isso, irmãos, agora eu quero meditar com os irmãos rapidamente. Pode ficar tranquilo que eu não vou tomar o seu tempo. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 1. É exatamente o texto de domingo à noite, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os estudiosos vão dizer
que a segunda parte desse versículo foi acrescentada depois, porque ela é uma explicação da primeira parte. A primeira parte diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí a segunda parte do versículo é que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma explicação do primeiro. Logicamente, quem está em Cristo não anda na carne. Entende? Então, como nós dissemos no domingo, ou como Deus falou aos nossos corações no domingo, o capítulo 8 de Romanos é uma resposta ao capítulo 7. O apóstolo Paulo vê no capítulo 7 a incapacidade humana de obedecer à lei. Eram 613 mandamentos que se precisava cumprir para alguém conseguir agradar a Deus e alcançar a salvação. Paulo falou, não tem jeito, eu sou miserável homem que sou, quem pode me livrar dessa condição pecaminosa, dessa condição mortal? Quem pode me livrar? E aí, então, ele vai dizer, quem nos livra é o Senhor, o próprio Deus é quem nos livra. É ele em quem disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem me livra disso é o Jesus que morreu na cruz. E ele fala assim no capítulo 8 ainda, ou antes, aquele que ressuscitou dentre os mortos, né? Não se pode falar da morte de Jesus sem falar da sua ressurreição. Porque a morte não o deteve, Cristo não está morto, ele vive e reina para todo sempre. Então ele não está morto. Então ele fala assim, quem pode me livrar do corpo dessa morte? O Cristo ressurreto. Mas vamos ver quem foi que escreveu esse texto, né? É importante a gente observar quem escreveu esse texto aqui, para a gente ver se ele tem bagagem para dizer o que está dizendo. Filipenses 3, do 2 ao 11, diz assim as Escrituras. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Percebe? O que é circuncisão? Circuncisão era a cirurgia masculina que dizia ou dava credibilidade ou dizia para o mundo que aquela pessoa pertencia ao povo de Deus. Então ele vai dizer assim, a circuncisão essa na carne, esse corte, essa cirurgia na carne, nada é. O que nos identifica como povo de Deus é exatamente o fato de nos gloriarmos, ou seja, de andarmos em novidade de vida no Espírito, de andarmos em Jesus. Isso faz de mim e de você povo de Deus. Então ele fala assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que também podíamos confiar na carne. Se alguém outro ainda pode confiar na carne, ainda mais eu. Agora vamos ver o currículo dele. Eu fui circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, repudiei perda por Cristo. Quer dizer, tudo isso que ele falou antes aqui, circuncidado, 8º dia, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, que tudo isso que dizia que identificava ele como um verdadeiro judeu, ele fala, coloquei isso tudo como perda por Cristo, porque Cristo sim garante a minha participação no reino. Então ele vai dizer assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então percebe como é que ele está dizendo? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. É claro que aqui no final, para ver se de alguma maneira, ele fala, o caminho para eu chegar à ressurreição final, o caminho para a minha salvação é me gloriar em Cristo, é andar em Cristo, é estar em Cristo. Entende? Porque em Romanos 7, ele fala, olha, tentar na carne, já tentei. Hebreu de hebreu, né? É aquilo que nós lemos aqui em Filipenses 3, de 2 a 11, depois você estuda esse texto aí. Então, eram 613 mandamentos. Andar na carne significa tentar na carne se salvar. Né? Andar na carne é tentar se salvar por seus próprios méritos. E não há mérito em nós. Tudo veio de Deus. É tudo dele, por ele e para ele. É isso que o texto fala.
É Ele quem resolve. Toda essa questão da salvação é com Ele, não é conosco, né? Evidentemente que eu preciso evitar coisas que vão diminuir a influência do Espírito Santo na minha vida. Tudo aquilo que realmente vai agravando o meu ouvido, ou seja, vai tampando meus ouvidos e impedindo eu ouvir o direcionamento do Espírito Santo, vai atrapalhar o meu processo de desenvolvimento e crescimento diante de Deus. Eu tenho que evitar. Isso se dá o nome de santidade. Mas não é essa santidade que me salva. O que me salva é o Espírito, é o penhor dessa salvação, que é o Espírito Santo. Em Cristo, nós passamos de pecadores perdidos para pecadores salvos, né? 1 João, quer ver? Vou ler mais um texto aqui, deixar a Bíblia falar mais do que eu, né? 1 João 1, de 6 a 10, diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, perceba que você não vai se transformar num ser angelical por andar em Cristo. Você vai pecar. Mas não um pecador perdido, como Paulo se encontrava quando ele faz a teologia dele em Romanos 7. Entende? Você, meu irmão, minha irmã, é justificado por Cristo. Justificado. Não há justiça em mim, mas eu sou justificado. Eu não sou justo, sou justificado através do trabalho de Jesus, através de Jesus. Entende? A salvação não vem do homem, nem poderia vir, né? Não vem do homem. A decisão de salvar veio de Deus, aí você lê o versículo 32 de Romanos 8. A justificação também vem de Deus. Eu vou até ler esses textos. Está aqui, o texto está aqui, é melhor que a Bíblia fale do que eu falar, né? Então, a decisão veio de Deus. O que diz Romanos 8,32? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O versículo 33 vai dizer assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí no versículo 34 ele vai falar assim: o sacrifício também é dele. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o processo de salvação, toda a atitude de salvação, todo o movimento vem dele. E aí a gente lembra de Paulo de novo falando lá em Efésios 2:8, né? A salvação não vem de vós, vem de Deus. É pela graça sois salvos, não pelas obras, não é pelo seu esforço, não é é por causa do amor de Deus, né? Então, ele vai dizer assim, e quem pode nos separar deste amor, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então ele fala assim, ainda que você enfrenta perseguições, e é bom saber que ele está escrevendo para os romanos, Roma perseguiu os cristãos, e eles estavam dentro de Roma. Ainda que perseguidos pela espada, ainda assim, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Então, aceita o amor e o perdão de Deus, perdoe a si mesmo, né? Porque o inimigo tenta manipular nosso pensamento. Creia nos méritos justificatórios de Jesus e não nos seus. Creia no poder de Deus que habita em nós. Romanos 8:11 vai falar que o poder de Deus habita em nós. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados para essa tão grande salvação. Você é convidado a essa tão grande salvação. Basta aceitar Jesus e andar na sua presença. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado que a tua salvação nos alcançou. Perdoe os nossos pecados e nos conceda um dia de vitória na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus.